dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vozes da Ciência. Hoje nós estamos aqui em mais um episódio com a doutora Tatiane Nogueira, professora do Instituto de Computação daqui da UFBA. Se a senhora puder se apresentar um pouco melhor, apresentar o seu currículo, sua carreira acadêmica para os nossos ouvintes, né? Tá bom. Bom, obrigada pelo convite, né? É um prazer falar sobre o que eu faço, sobre o que eu gosto de fazer. Eu sou professora aqui na UFBA há 12 anos, né, no Instituto de Computação, professora de Inteligência Artificial há 12 anos aqui no Instituto de Computação e tenho minha carreira toda nessa área já há bastante tempo, orientando alunos de graduação, de pós-graduação e fazendo muitos projetos na área de computação, especificamente Inteligência Artificial. E também sou presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação. Então, em resumo, é mais ou menos isso que eu tenho feito com mais intensidade. E falando especificamente sobre inteligência artificial, né? Como é que se dá essa dinâmica? Porque as pessoas imaginam inteligência artificial como uma máquina que se opera sozinha e que faz todo o trabalho ali, você não precisa se intrometer em nada, né? Não tem a parte humana por trás. Então, como é que se dá essa dinâmica da inteligência artificial e especificamente na área da saúde, né? Olha, para ser bem sincera, hoje em dia tem sido muito difícil falar sobre o tema. Era mais fácil para mim antigamente, porque tem uma impressão que todo mundo já sabe, todo mundo já usa e criam muitas expectativas com IA, mas na prática a inteligência artificial é um conjunto de continhas que existem, né, de números que existem por trás do computador, em que a gente consegue manipular alguns dados por meio dessas noções matemáticas, noções de computação, e que a gente consegue obter uma resposta no final. Em resumo, assim, bem resumo mesmo, é isso. Só que a expectativa hoje é muito grande de que é uma mágica, e não é bem mágica assim, né? Então, em linhas gerais, a inteligência artificial ela se resume a um conjunto de inferências matemáticas, lógicas matemáticas, uma análise aprofundada dos dados. Sem bons dados não teremos boas respostas, então eu acabo ficando numa situação complicada, porque tenho a sensação de que eu compreendo sobre o tema, mas tenho dificuldade de desmistificar, de explicar às pessoas que não é uma mágica realmente. Então é mais ou menos isso que eu consigo dizer sobre o que é IA. Na área da saúde especificamente, a gente precisa ter mais cuidado ainda, né? Porque envolve seres humanos em linhas gerais. Lá na ponta a gente quer que a IA resolva algum problema muito específico. Esse problema específico ele é resolvido em função dos dados que a gente tem. Então, se a gente tem bons dados relacionados a uma determinada doença, a gente vai ter um bom diagnóstico. Porém, de novo, além de não ser mágica, ela também não é sozinha. E ela não resolve tudo sozinha. Ela precisa de um profissional capacitado, um farmacêutico, um médico, um dentista, para que a gente consiga ter uma boa análise do que a gente consegue obter a partir da IA. Então, eu continuo acreditando na IA como um apoiador na tomada de decisão, e não como um decisor, né? Então, é mais ou menos isso que eu espero que a gente compreenda e use a IA de maneira segura, levando em consideração que a IA não vai fazer nada sozinha. Então ela seria uma ferramenta para auxiliar o profissional. Sem dúvidas. Claro que hoje em dia é uma ferramenta bastante avançada, né? Que coloca às vezes até o profissional em dúvida do que ele realmente sabe, mas isso leva a outras questões, do aprofundamento teórico relacionado ao tema que está sendo investigado utilizando a inteligência artificial. E falando especificamente sobre ser um pesquisador nessa área, como é que se dá a dinâmica do dia a dia? Como é que esse trabalhador ele opera, né? Como é que ele pesquisa, que ele faz suas pesquisas, suas demandas no laboratório? As pessoas têm um estigma de que é uma pessoa que trabalha sozinha, isolada, num quarto escuro. Então, de jeito nenhum, não dá mais para trabalhar sozinho, é muito difícil. E inclusive a gente tem essa expectativa, né, de que o profissional da computação, o pesquisador em IA, é aquela pessoa solitária que está ali só na frente do computador. Isso não é mais possível. Primeiro porque a gente precisa ter um real conhecimento sobre o problema que está sendo investigado. Por outro lado, dentro da computação a gente tem duas maneiras de fazer pesquisa em IA.
A primeira é desenvolvendo algoritmos específicos que, independente do problema, se é da saúde, se é do jurídico, se é política, se é educação, o algoritmo ele pode ser o mesmo. Então a gente vai investigar o cálculo, né? Nós vamos propor novos cálculos, novas maneiras de enxergar os dados. Nesse ponto até pode ser um pouco solitário. Mas quando a gente vai para a aplicação, que é realmente escolher o algoritmo, a técnica apropriada de IA para resolver um problema, a gente já não pode mais estar sozinho. A gente precisa do profissional para que ele diga, olha, isso faz sentido, esse resultado que você encontrou faz sentido aqui na minha prática. Por exemplo, vamos supor que eu execute um algoritmo de inteligência artificial muito comum, que a gente estuda, que a gente desenvolve, e ele me traga lá 90% de acerto relacionado a um determinado diagnóstico. Esse 90% de acerto, se a gente olhar só para os dados, só para a técnica, ele pode fazer sentido. Computacionalmente pode ser um bom 90%. Mas, na vida real, olhando para os dados, pode ser que seja um 90% que não traga um resultado muito bom. Vamos pensar, por exemplo, numa maneira de fazer um diagnóstico a partir dos dados. Eu posso achar 90% de acerto utilizando uma técnica de IA, mas que já existe uma técnica biológica, sei lá, alguma coisa assim, você espeta o dedinho e sai lá com 100% de acerto. Esses 90% que inicialmente parecia muito bom, ele é caro, ele não é suficientemente bom para a resposta que eu espero para um determinado diagnóstico. Então, a computação ela não pode ficar sozinha na solução do problema. Esse pesquisador solitário já não é mais possível. Como a Siena falou, utilizar IA pode ser muito caro. Então, como nós podemos associar essa tecnologia de ponta com algo que seja benéfico, né? Tenha um custo-benefício eficiente, por exemplo, para o nosso sistema, o SUS? Bom, aí depende. Não precisa ser tão caro. Realmente a gente tem tecnologias que são muito caras, mas a gente já tem outras ferramentas, né, de software livre, inclusive, que a gente pode utilizar em algumas linhas. O que acontece é quando a gente quer utilizar alguma técnica, alguma ferramenta de IA em larga escala. Então, se ao invés de a gente ter uma técnica, uma abordagem, um aplicativo que resolva um problema de diagnóstico para 100 pessoas, a gente quer que seja para 5.000 pessoas. Então a gente precisa de mais precisão, a gente precisa de mais velocidade, consequentemente a gente vai precisar de mais infraestrutura. O que tem ocorrido é que existem muitos editais, né? E como pesquisador a gente concorre a esses editais para que a gente consiga essa infraestrutura computacional, então mais servidores, mais GPUs. Mas atualmente o pessoal tem falado muito em custo por conta das ferramentas de linguagem, né? Os LLM, os chatbots, que ele realmente exigem um consumo muito grande, eles são em sua maioria pagos, mas a gente já consegue fazer muita coisa boa sem tanta infraestrutura assim. A gente está no meio do caminho. Uma solução para que a gente consiga resolver alguns problemas do SUS sem esse ferramental caro é que a gente realmente concentre as soluções em pequenos problemas. Então a gente tem problemas muito específicos, então eu posso ter, por exemplo, a gente tem aqui um trabalho com um grupo de imunologia que é para detecção de mieloma múltiplo. O que a gente faz? A gente fotografa as imagens e ali a gente detecta naquele aspirado de medula se tem ou não um mieloma múltiplo. E eles já fazem esse exame aqui para o SUS. Então a gente conseguiu, o número de imagens não é tão grande assim, mas a gente tem respostas muito boas cientificamente falando. Então existe uma jornada aí, até essa nossa solução ela virar um produto que seja utilizado para qualquer doença, qualquer imagem, ela tem um caminho e, consequentemente, ela necessita de um recurso grande. Mas nesse projeto especificamente, por exemplo, a gente tem um recurso da Fundação Maria Emília. Então é por meio de edital que o pesquisador vai se desdobrando e desenvolvendo ferramentas específicas para problemas menores, para que a gente consiga solucionar, se não tudo, pelo menos em parte, alguns problemas existentes no SUS. E tomando da perspectiva de um estudante que ele tem interesse pela área da saúde, mas ele também tem afinidade com
computadores, com a parte da tecnologia, como ele pode adentrar nessa área, como ele pode conhecer mais desse mundo? O trabalho interdisciplinar, ele é muito importante. Então, o ideal é que esse aluno ele tenha um bom professor, um bom pesquisador de um lado, na área da saúde, e um outro pesquisador da área da tecnologia. Porque ele vai ter, em algum momento, precisar de seguir alguma linha. Ou ele vai muito para a computação, ou vai muito para a saúde. Esse equilíbrio quem vai encontrar, no geral, são os pesquisadores, e o aluno vai estar ali criando essa ponte, né, entre os pesquisadores das diferentes áreas. Mas assim, eventualmente a pesquisa ela acaba indo mais para um lado do que para o outro. Então, geralmente, pelo menos no nosso laboratório, a gente faz um aluno que é da computação com um aluno que é da saúde. Esse mesmo trabalho de mieloma era assim, era um aluno que era da imunologia e um aluno da computação, e a gente ficava ali, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Uma hora vai para a saúde, uma hora vai para a computação. Esse é o melhor dos mundos, porque na computação a gente tem uma tendência a ter um olhar muito matemático, muito preciso, e a gente às vezes um pouco desvirtua um pouquinho do resultado, a gente foge do resultado prático. Então a gente precisa o tempo todo ter essa parceria. Eu recomendo fortemente que os alunos tenham contato de uma área, tenham contato com alunos de outra área, como a gente faz também entre pesquisadores. Referente a essa questão, né, da interdisciplinaridade dos pesquisadores, dos estudantes, dos profissionais da área da saúde e também dos pesquisadores referentes à inteligência artificial, existe um medo, né, da substituição do trabalhador pela máquina. Então, como isso acontece? É algo que de fato é uma previsão para o nosso futuro ou não? A inteligência artificial é algo que vai ser, por exemplo, um curso de capacitação que esses profissionais vão precisar tomar para se profissionalizar? Eu espero que não substitua, né? Eu espero de verdade, porque senão minha profissão está fadada a fracasso. Mas é que eu penso que quanto mais a gente se apropriar da ferramenta, quanto mais conhecimento a gente tiver, menos medo a gente vai ter, né? E eu estou falando no plural porque isso, para mim também, mesmo sendo professora, pesquisadora da área de IA, eu me deparo todos os dias com ferramentas que dão uma impressão que irão me substituir em algum momento. Mas no fim das contas, o conhecimento específico é do pesquisador, a ideia da pesquisa é do pesquisador, a orientação, as práticas. Então, quanto mais conhecimento, menos medo a gente tem. E aí, definitivamente, os profissionais que não são da área da computação, eles precisam passar por esse processo de capacitação, justamente para compreender que as ferramentas não são perfeitas, as tecnologias possuem falhas, as tecnologias possuem especificidades, então a gente precisa escolher qual a ferramenta apropriada, qual a técnica apropriada para um determinado problema. Então, definitivamente, a gente só vai deixar de ter esse medo à medida que a gente usar cada vez mais. É natural que nesse momento esteja todo mundo muito apreensivo, porque a sensação é que realmente é tudo muito fantástico, né? Todos os dias eu me deparo com respostas que eu falo assim, caramba, porque eu não pensei nisso antes, né? Mas, na verdade, quando você começa a se aprofundar, você percebe que, olha, não é tão perfeito assim. A gente só conhece os defeitos à medida que a gente conhece, né? Cada vez mais. A gente só percebe os defeitos à medida que a gente conhece cada vez mais a tecnologia. Então, sem dúvidas, a solução é a capacitação. Isso tem sido feito em vários níveis, desde a educação básica até o ensino superior, em diferentes áreas, em diferentes vertentes. A gente tem percebido a criação de cursos de graduação em IA, mas os cursos de graduação em IA são cursos voltados para quem já tinha uma tendência a ir para os cursos da computação, ciência da computação, sistema de informação. Então, para além dos cursos de graduação de IA, a gente tem os cursos de formação, que é aqueles profissionais que já são de outras áreas, saúde, humanas, das artes, e que necessitam compreender como essas ferramentas, minimamente, como essas ferramentas funcionam para que realmente tenham maior sucesso nas suas carreiras. É isso que eu tenho falado assim o tempo todo, não é que o pessoal que é da farmácia agora vai ser o pessoal da IA. Eu acho que não, o pessoal da farmácia com IA. É o pessoal do direito com IA, como aconteceu com a internet, né? A internet também trouxe muitas questões para todo mundo achou que a internet era fantástica
E até hoje a gente tem problemas que a gente não consegue resolver. Como a senhora falou sobre internet também, né? IA é uma inovação semelhante ou tão grande quanto a internet foi. Qual são umas possíveis previsões que você pode ter para o nosso futuro daqui a 10 anos com a implementação da inteligência artificial na área da saúde ou quais inovações vão ser possíveis graças à inteligência artificial? Poxa, parece que está tudo pronto, né? Então a gente fica assim meio sem saber o que pode acontecer daqui a 10 anos. Primeiro porque 10 anos agora é muito tempo, né? Antigamente, 10 anos, assim, muita coisa acontecia em 10 anos, mas era devagar. Agora passa um ano para o outro, novas coisas acontecem. O que a gente tem visto, assim, com bastante evidências boas, é a própria codificação, né? Então, a IA para gerar IA, IA para programar, IA para resolver os problemas, né? Então, esse é o maior medo, inclusive. Eu não preciso mais do programador. Por outro lado, com isso, a gente acelera muito os processos. Então, a gente já tinha um IA que dependia do programador, que dependia de infraestrutura física, né? Então, computadores de alta velocidade. E isso a gente levava um tempo. Então, eu acho que daqui a 10 anos as soluções elas serão cada vez mais rápidas. Então, se surgir, já percebemos isso durante a pandemia, surgiu uma nova doença, eu preciso de um novo medicamento. O fato da computação ela ter essa questão da IA para programar, por exemplo, a gente acelera muito as soluções. Então, eu acho que está mais relacionado ao tempo com que as coisas são resolvidas, computacionalmente falando, do que a inovação do tipo, eu vou ter um celular novo que fala, que traduz, porque isso tudo a gente já tem, né? Então, só está faltando carro voador, mas o resto, o que a gente comenta muito na computação são a gente pode afetar bastante as relações, né? Então, a gente pode ter muitas relações homem-máquina, a gente já não sabe mais o que é máquina, o que é humano, o que é verdade, o que não é. Só que isso não vai demorar 10 anos, isso já está acontecendo. A gente já olha para uma imagem, a gente já começa a ficar duvidando, a gente já começa a duvidar de tudo. Então, está afetando muito o comportamento. Então, o lado bom é que a gente vai acelerar as soluções. O lado ruim é que os comportamentos, eles realmente já estão e continuarão sendo afetados no curto, médio e, com certeza, longo prazo. Então, uma última mensagem da senhora para um estudante que tem muito interesse por essa área, mas não sabe como dar o primeiro passo para adentrar numa faculdade e começar a pesquisar sobre essa área, que tem muito interesse, mas ainda não tomou essa atitude para, de fato, né, se jogar nesse mundo. Qual seria o conselho da senhora para esse estudante e alguma dica sobre o que ele pode estudar ou como ele pode entrar nessa área? Bom, a dica é a mesma que eu dou desde sempre. Estude muito e confie no seu pesquisador, no seu orientador, nos seus colegas, nos seus professores, porque essa troca, né, de informação, de estudo, de aprofundamento é o que vai tornar realmente aquele estudante um profissional de destaque. Porque hoje está muito fácil ser um profissional de destaque raso. É aquele profissional que parece que sabe tudo, que compreende, que usa a IA com bastante agilidade, mas se você apertar um pouquinho, não sai muita coisa. Então, assim, não é bem conselho, né? Porque fala-se que não deve se dar conselho, mas se fosse bom venderia, né? Não dava. Esse é um clichê, mas é verdade. Acho que os alunos, eles precisam em qualquer área, inclusive na computação, se aprofundar realmente, ter um conhecimento sobre o que está fazendo, ter segurança naquilo que está fazendo, porque a gente consegue respostas muito rápidas. Eu posso chegar na IA, resolve para mim a pesquisa tal, o artigo está pronto, o experimento está pronto, as tabelas estão prontas, mas na hora de uma discussão, talvez a gente não tenha a resposta que se espera, né? E, para além das pesquisas, na vida real também, no lado pessoal também, a gente não pode perder o encantamento por coisas que são naturais
por conta das tecnologias. Então, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio pessoal e profissional frente à IA. Então é isso, Pro. Eu agradeço a sua disponibilidade aqui para o nosso bate-papo, nosso podcast Vozes da Ciência. E muito obrigado pela sua presença. Obrigada. É basicamente isso.